Sou milionário e fui surpreendido por uma menininha na rua. Ela me parou e me disse: "Eu te conheço, sua foto está na carteira do meu pai." E fiquei chocado com o que ela disse. Meu nome é Ricardo Mendes e por muito tempo achei que tinha tudo o que um homem poderia desejar. Aos 45 anos, eu era o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com uma fortuna que me permitia viver em uma mansão luxuosa em São Paulo e viajar pelo mundo todo. Mas a verdade é que, apesar de todo o sucesso profissional, eu me sentia vazio por dentro. Naquela manhã de sábado, enquanto caminhava pelo Parque Ibirapuera, tentando escapar da solidão que me consumia, não fazia ideia de que minha vida estava prestes a mudar completamente. O sol brilhava intensamente e o parque estava cheio de famílias aproveitando o dia. Observei com uma pontada de inveja os pais brincando com seus filhos, os casais de mãos dadas, os grupos de amigos rindo juntos. Tudo aquilo parecia tão distante da minha realidade. Foi então que ouvi uma voz infantil gritando: "Tio Ricardo, tio Ricardo." Virei-me confuso procurando a fonte daquela voz. Uma garotinha de uns 6 anos corria em minha direção, seus cabelos cacheados balançando ao vento. Um sorriso radiante em seu rosto. Fiquei paralisado, sem entender o que estava acontecendo. A menina parou na minha frente, ofegante, seus olhos castanhos brilhando de excitação. "É você mesmo, eu sabia!" ela exclamou, pulando de alegria. "Desculpe, querida, mas acho que você deve estar me confundindo com outra pessoa", respondi gentilmente, tentando não desapontar a criança. Ela balançou a cabeça veementemente. Não, eu sei que é você. Eu vi sua foto na carteira do meu pai. Você é o irmão dele, o tio Ricardo." Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Irmão? Pai? Do que essa menina estava falando? Eu não tinha irmãos, ou pelo menos era o que eu pensava. Meus pais haviam partido há muito tempo e eu era filho único. Ou não. "Como é o seu nome?" perguntei, minha voz tremendo levemente. "Eu sou a Lara", ela respondeu orgulhosa. "Lara Mendes." Mendes. Meu sobrenome. Não podia ser coincidência. Antes que eu pudesse processar essa informação, um homem apareceu correndo, parecendo preocupado. "Lara, quantas vezes eu já te disse para não sair correndo assim?" Ele parou abruptamente ao me ver e foi como olhar para um espelho do passado. O homem tinha os mesmos olhos verdes que os meus, o mesmo nariz aquilino. Até mesmo o jeito de franzir a testa era idêntico ao meu. Era como ver uma versão mais jovem de mim mesmo. Ficamos nos encarando por alguns segundos, ambos em choque. "Ricardo?" Ele finalmente disse, sua voz mal passando de um sussurro. "Eduardo", respondi, um nome que não pronunciava há décadas surgindo dos confins da minha memória. Lara olhava de um para o outro, seus olhos arregalados de excitação. "Viu, pai? Eu disse que era o tio Ricardo." Eduardo parecia estar tendo dificuldade para encontrar as palavras. Eu não posso acreditar. Depois de tantos anos, milhares de perguntas explodiam em minha mente. Como isso era possível? Por que eu não sabia da existência de um irmão? Por que fomos separados? O que aconteceu com nossa família? "Acho que temos muito o que conversar", consegui dizer, minha voz rouca de emoção. Eduardo assentiu lentamente. "Sim, temos mesmo. Decidimos ir até um café próximo ao parque." Enquanto caminhávamos, Lara saltitava entre nós, segurando nossas mãos, completamente alheia à tensão palpável no ar. Ela tagarelava alegremente sobre como estava feliz por finalmente conhecer o tio famoso de quem seu pai falava às vezes. No café, depois de pedir um chocolate quente para Lara e cafés para nós, o silêncio pesado finalmente foi quebrado. "Por onde começar?" Eduardo disse, passando a mão pelos cabelos, um gesto que eu mesmo fazia quando estava nervoso. "Pelo começo seria bom", respondi, tentando manter a calma. "Como é possível que eu tenha um irmão e não saiba disso?" Eduardo suspirou profundamente. "É uma longa história, Ricardo. Nossos pais se separaram quando éramos muito pequenos. Você ficou com o papai e eu fui com a mamãe. Eles acharam que seria melhor assim para evitar brigas pela nossa guarda. As memórias começaram a voltar como flashes. Lembrei-me vagamente de brigas, gritos, portas batendo. E depois, silêncio. Um silêncio que durou décadas.
Mas por que ninguém nunca me contou? Por que papai nunca mencionou que eu tinha um irmão? Eduardo deu de ombros, a tristeza evidente em seus olhos. Acho que foi difícil para ambos. Mamãe também não falava muito sobre você ou sobre papai. Quando ficamos mais velhos, tentei procurar por você algumas vezes, mas você já tinha mudado de cidade, estava construindo sua carreira. Parecia que nossas vidas tinham tomado rumos completamente diferentes. Fiquei em silêncio, tentando absorver tudo aquilo. Uma parte de mim queria ficar com raiva, gritar, exigir explicações. Mas olhando para Lara, que sorria inocentemente enquanto tomava seu chocolate quente, percebi que a raiva não levaria a nada. E agora? Perguntei finalmente. O que fazemos com essa informação? Eduardo me olhou nos olhos, uma mistura de esperança e apreensão em seu rosto. Isso depende de você, Ricardo. Nós gostaríamos de fazer parte da sua vida, se você permitir. Sei que é muito para processar, mas... Sim. Lara interrompeu, quase derrubando seu copo. Por favor, tio Ricardo, podemos ser uma família? Olhei para aquela garotinha, tão cheia de vida e esperança, e para meu irmão recém-descoberto. Percebi que pela primeira vez em muito tempo, o vazio que sentia começava a se preencher com algo novo. Possibilidade. Acho que podemos tentar, respondi, um pequeno sorriso se formando em meus lábios. O rosto de Lara se iluminou com um sorriso radiante e Eduardo soltou um suspiro de alívio. Naquele momento, percebi que minha vida estava prestes a mudar drasticamente. O empresário solitário que entrou no parque naquela manhã não existia mais. Em seu lugar, estava um homem redescobrindo o significado de família, pronto para embarcar em uma jornada que prometia preencher o vazio de sua alma. Enquanto saíamos do café, com Lara saltitando à nossa frente, Eduardo e eu trocamos um olhar de entendimento. Tínhamos muito terreno a recuperar, muitas histórias para compartilhar e um futuro incerto pela frente, mas pela primeira vez em anos eu me sentia verdadeiramente vivo, ansioso pelo que estava por vir. O sol da tarde banhava São Paulo em um brilho dourado, e eu sentia como se estivesse vendo a cidade e minha vida com novos olhos. O encontro inesperado no parque foi apenas o começo. Uma nova capítulo estava prestes a se desenrolar, e eu mal podia esperar para virá-lo. Os dias que se seguiram ao nosso encontro no parque foram uma montanha-russa de emoções. Eu, Ricardo Mendes, o homem que achava ter tudo sob controle, me vi completamente perdido em um turbilhão de sentimentos contraditórios. A alegria da descoberta se misturava com a raiva pela ocultação, e a esperança pelo futuro lutava contra o medo do desconhecido. Decidi marcar um jantar em minha mansão para conversarmos mais. Quando Eduardo e Lara chegaram, fiquei impressionado com o contraste entre minha vida luxuosa e a simplicidade deles. Eduardo parecia desconfortável em meio à opulência, enquanto Lara corria de um lado para outro, maravilhada com cada detalhe. "Nossa, tio Ricardo, sua casa é um palácio!" exclamou Lara, seus olhos brilhando de admiração. Sorri, um pouco envergonhado. "É um pouco exagerada, não é?" Eduardo assentiu, um sorriso triste nos lábios. "Você conseguiu tudo o que sempre sonhou, irmão." Havia algo em seu tom que me incomodou. Uma mistura de admiração e ressentimento. Decidi que era hora de termos uma conversa franca. "Lara, querida", chamei a atenção da minha sobrinha. "Que tal explorar o jardim enquanto eu e seu pai conversamos? Tem uma casa na árvore lá fora que acho que você vai adorar." Os olhos de Lara se arregalaram de excitação. "Uma casa na árvore? Uau!" E saiu correndo em direção ao jardim. Com Lara ocupada, Eduardo e eu nos sentamos na sala de estar. O silêncio pesava entre nós, carregado de anos de ausência e perguntas não respondidas. "Eduardo", comecei, respirando fundo. "Precisamos falar sobre o que aconteceu. Por que ficamos separados por tanto tempo? Por que você nunca me procurou antes?" Meu irmão suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto tão familiar que me fez estremecer. "Não foi por falta de vontade, Ricardo", ele disse, sua voz carregada de emoção. "Depois que nossos pais se separaram, mamãe e eu passamos por momentos muito difíceis.
Mudamos de cidade várias vezes, sempre fugindo das dívidas e dos problemas que papai deixou para trás. Fiquei chocado. Dívidas? Que dívidas? Papai nunca mencionou nada disso. Eduardo riu sem humor. Claro que não. Ele preferia manter as aparências, não é? Enquanto você crescia em uma bolha de privilégios, mamãe e eu lutávamos para sobreviver. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Eu não sabia. Pois é, Eduardo continuou, sua voz agora mais suave. Quando finalmente nos estabelecemos e eu tive idade suficiente para procurar por você, você já era o prodígio da família Mendes, o gênio dos negócios. Parecia que vivíamos em mundos completamente diferentes. Mas por que não tentou entrar em contato mesmo assim? Perguntei, a frustração evidente em minha voz. Eduardo me olhou nos olhos e pude ver anos de mágoa acumulada. Tentei, Ricardo, várias vezes. Liguei para sua empresa, enviei e-mails, mas sempre era barrado por secretárias ou assistentes. O Sr. Mendes está muito ocupado, eles diziam. Depois de um tempo, desisti. Fechei os olhos, sentindo o peso da culpa me esmagar. Quantas vezes eu tinha instruído minha equipe a filtrar meus contatos, focando apenas em negócios. Quantas oportunidades de reconexão eu tinha perdido por estar tão obcecado com o sucesso. Eduardo, Me desculpe, falei, minha voz embargada. Eu não tinha ideia. Se você soubesse o que teria feito, Eduardo interrompeu, um toque de amargura em sua voz. Teria largado tudo para conhecer um irmão que nem se lembrava que existia? Suas palavras me atingiram como um raio. Ele estava certo. Eu tinha me tornado tão focado em construir meu império que tinha esquecido o que realmente importava. Você está certo, admiti, sentindo uma vulnerabilidade que não experimentava há anos. Eu me perdi no caminho, Eduardo. Me tornei exatamente o tipo de pessoa que nosso pai queria que eu fosse. Bem-sucedido, rico, mas completamente desconectado. Eduardo me olhou com uma mistura de surpresa e compreensão. Não esperava que eu admitisse meus erros tão facilmente. Não estou aqui para julgar você, Ricardo, ele disse, sua voz mais suave agora. Cada um de nós lidou com o abandono dos nossos pais da melhor forma que pôde. Eu me afundei na responsabilidade de cuidar da mamãe. Você se afundou no trabalho. Ficamos em silêncio por alguns momentos, deixando que a verdade de nossas vidas separadas pairasse entre nós. Foi então que ouvi a risada alegre de Lara vindo do jardim, um lembrete da inocência e da esperança que ela representava. E agora? Perguntei, quebrando o silêncio. Como podemos consertar isso? Como podemos ser uma família depois de tanto tempo? Eduardo sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez naquela noite. Acho que Lara já deu o primeiro passo por nós, não é? Ela viu sua foto e imediatamente quis conhecer o tio famoso. Não pude deixar de sorrir também. Ela é incrível, Eduardo. Você fez um ótimo trabalho criando-a. Obrigado, ele respondeu, um toque de orgulho em sua voz. Não foi fácil, especialmente depois que Clara partiu. Percebi a hesitação em sua voz ao mencionar Clara. A mãe de Lara? Eduardo assentiu, a tristeza visível em seus olhos. Sim, ela nos deixou há 3 anos. Um acidente de carro. Senti meu coração apertar. Meu irmão tinha enfrentado tanto e eu não estava lá para apoiá-lo. Sinto muito, Eduardo, deve ter sido muito difícil. Foi, ele admitiu. Mas Lara me deu força para continuar. Ela é minha luz, sabe? Naquele momento, como se tivesse sido convocada, Lara entrou correndo na sala, seu rosto corado de excitação. Pai, tio Ricardo, a casa na árvore é incrível. Podemos jantar lá em cima? Eduardo e eu nos entreolhamos e rimos. A inocência e o entusiasmo de Lara eram contagiantes, uma lembrança do que realmente importava na vida. Que tal deixarmos isso para outro dia, princesa? Sugeri. Hoje vamos jantar aqui e conversar mais. Temos muitas histórias para compartilhar. Lara fez beicinho por um momento, mas logo seu rosto se iluminou. Tá bom. Pai, conta pro tio Ricardo aquela história de quando você tentou fazer um bolo pro meu aniversário e quase incendiou a cozinha. Eduardo corou e eu não pude conter uma gargalhada. Essa eu preciso ouvir. Enquanto nos dirigíamos para a sala de jantar, com Lara saltitando entre nós, senti uma onda de gratidão me invadir.
Sim, havia muito a ser resolvido entre Eduardo e eu. Anos de ressentimento e mal-entendidos não desapareceriam da noite para o dia. Mas ali, naquele momento, com as risadas de Lara ecoando pela casa, senti que tínhamos dado o primeiro passo em direção à cura. A mansão que antes parecia fria e vazia, agora estava cheia de vida. E eu, Ricardo Mendes, o empresário solitário, estava começando a entender o verdadeiro significado de riqueza. Não eram os números na minha conta bancária ou os prêmios na minha estante. Era a chance de reconstruir uma família, de criar memórias, de amar e ser amado. Enquanto nos sentávamos para jantar, olhei para Eduardo e Lara e soube que minha vida nunca mais seria a mesma. E pela primeira vez em muito tempo, isso me encheu de esperança e expectativa pelo futuro. As semanas que se seguiram ao jantar em minha mansão foram como um mergulho em águas desconhecidas. Eu, Ricardo Mendes, o homem que sempre nadou com segurança nas águas calmas do sucesso empresarial, agora me via em um oceano de emoções turbulentas, tentando construir pontes com um irmão que mal conhecia e uma sobrinha que roubava meu coração a cada sorriso. Decidi tirar algumas semanas de folga do trabalho, algo que nunca tinha feito antes. Meus assistentes ficaram em choque, mas eu estava determinado a aproveitar cada momento para reconectar com Eduardo e Lara. Foi durante esse tempo que comecei a entender verdadeiramente o abismo que separava nossas vidas. Numa tarde ensolarada, decidi visitar Eduardo e Lara em seu apartamento no subúrbio de São Paulo. O contraste com minha mansão era gritante. O prédio era simples, sem elevador, e o apartamento pequeno, mas acolhedor. Lara me recebeu com um abraço apertado, seu entusiasmo contagiante como sempre. "Tio Ricardo, que bom que você veio. Vem ver meu quarto", ela exclamou puxando-me pela mão. Enquanto Lara me mostrava orgulhosamente sua coleção de livros e brinquedos, notei Eduardo observando-nos da porta, um misto de alegria e preocupação em seu olhar. "Ela realmente gosta de você", ele comentou quando Lara saiu para buscar algo na cozinha. Sorri, sentindo uma onda de afeto pela minha sobrinha. "Ela é incrível, Eduardo. Você fez um trabalho incrível criando-a." Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos, aquele gesto tão familiar. Nem sempre foi fácil, especialmente depois que Clara partiu. Houve momentos em que eu não sabia se conseguiria seguir em frente. Senti um nó na garganta. "Como você lidou com tudo isso?" Eduardo sentou-se na beirada da cama de Lara, seu olhar perdido em lembranças. "Um dia de cada vez, eu acho." Focava em Lara, em ser o pai que ela precisava. Mas houve momentos difíceis, Ricardo. Momentos em que eu quase perdi o controle. Sentei-me ao lado dele, sentindo o peso de suas palavras. "O que você quer dizer?" Ele hesitou por um momento, como se estivesse reunindo coragem. "Depois que Clara se foi, eu comecei a apostar. No começo, era só para tentar esquecer a dor, mas logo se tornou um vício. Quase perdi tudo, Ricardo. Quase perdi Lara. Fiquei chocado. Meu irmão, que eu via como um pai dedicado e responsável, tinha lutado contra demônios que eu nem imaginava. Eduardo, eu sinto muito. Eu deveria estar aqui para você." Ele balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. "Você não sabia, Ricardo. E honestamente não sei se eu teria aceitado sua ajuda naquela época. O orgulho é uma coisa perigosa. Como você superou?" Perguntei, genuinamente impressionado com sua força. "Terapia", ele respondeu. "Muita terapia. E o amor incondicional de Lara. Ela foi minha âncora, minha razão para lutar e melhorar." Naquele momento, Lara voltou saltitando, carregando um álbum de fotos. "Olha, tio Ricardo. Fotos minhas e do papai." Passamos a próxima hora folheando o álbum, com Lara explicando animadamente cada foto. Vi imagens de Eduardo e Clara, sorridentes e apaixonados. Vi fotos de Lara bebê, seus primeiros passos, seu primeiro dia de escola. E em cada foto, vi o amor e a dedicação de Eduardo, mesmo nos momentos em que, agora eu sabia, ele estava lutando suas batalhas internas. Quando chegou a hora de ir embora, senti uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Alegria por estar me reconectando com minha família, culpa por não ter estado presente antes
e uma determinação crescente de fazer a diferença dali em diante. Eduardo, chamei quando estávamos na porta. Eu sei que não posso mudar o passado, mas quero ajudar agora. Se você permitir. Meu irmão me olhou com uma mistura de surpresa e cautela. Ricardo, eu agradeço, mas não quero sua caridade. Estamos nos virando bem agora. Balancei a cabeça, entendendo sua hesitação. Não é caridade, Eduardo. É família. E não estou falando só de dinheiro, quero estar presente. Para você e para Lara. Lara, que estava abraçada à perna do pai, olhou para cima com olhos brilhantes. Isso quer dizer que vamos ver mais o tio Ricardo, pai. Eduardo olhou para sua filha e depois para mim, um sorriso relutante se formando em seus lábios. Acho que sim, princesa. Se o tio Ricardo realmente quiser. Eu quero, afirmei com convicção. Mais do que qualquer coisa. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para minha mansão, refleti sobre como minha vida tinha mudado em tão pouco tempo. O vazio que eu sentia, aquela sensação constante de que algo estava faltando, começava a se preencher. Não com conquistas profissionais ou bens materiais, mas com algo muito mais valioso: conexões humanas genuínas. Decidi que era hora de fazer mudanças significativas em minha vida. Não podia voltar no tempo e estar lá para Eduardo quando ele mais precisou, mas podia estar presente agora. Podia ser o irmão que ele merecia e o tio que Lara adorava. No dia seguinte, convoquei uma reunião com minha equipe executiva. Era hora de reorganizar minhas prioridades. Delegaria mais responsabilidades, reduziria minha carga horária e, mais importante, estaria mais presente para minha recém-descoberta família. Quando apresentei meus planos, vi olhares de surpresa e até mesmo de preocupação entre meus executivos. Ricardo Mendes, o workaholic incansável, falando em reduzir horas de trabalho, era quase inconcebível. Senhores, disse olhando para cada um deles, passei anos construindo esta empresa, dedicando cada minuto da minha vida a ela. Mas descobri recentemente que há mais na vida do que balanços e relatórios anuais. Há família, há conexões, há amor. E é hora de equilibrar as coisas. Houve murmúrios de discussão, mas no final, todos concordaram com meu novo arranjo. Afinal, eu ainda era o dono da empresa, e minha palavra era final. Naquela noite, liguei para Eduardo. Oi, irmão, disse, sentindo uma onda de afeto ao usar essa palavra. Que tal passarmos o fim de semana juntos? Você, eu e Lara, podemos ir para minha casa de praia em Ilhabela. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha e por um instante temi ter ido longe demais, muito rápido. Mas então, ouvi a voz de Eduardo emocionada. Isso seria ótimo, Ricardo, Lara vai adorar. Enquanto desligava o telefone, senti uma onda de expectativa e alegria que não experimentava há anos. O fim de semana em Ilhabela seria mais do que apenas uma viagem. Seria o início de uma nova fase em nossas vidas, uma oportunidade de construir pontes sobre as águas turbulentas do passado e navegar juntos para um futuro mais brilhante. O Ricardo Mendes, que entrou naquele parque semanas atrás, solitário e vazio, estava se transformando. E eu mal podia esperar para ver onde essa transformação me levaria. O fim de semana em Ilhabela chegou mais rápido do que eu esperava. Enquanto dirigia meu carro pela estrada sinuosa que levava ao litoral, com Eduardo no banco do passageiro e Lara cantarolando alegremente no banco de trás, senti uma mistura de ansiedade e expectativa. Era estranho como em tão pouco tempo minha vida tinha dado uma reviravolta completa. Chegamos à casa de praia no final da tarde. Era uma propriedade espaçosa, com vista para o mar que eu raramente usava. Ver os olhos de Lara se arregalarem de espanto ao contemplar a vastidão do oceano me fez perceber quanto eu tinha tomado por garantido. Uau, tio Ricardo, isso é incrível, exclamou Lara, correndo em direção à praia assim que saímos do carro. Eduardo riu, balançando a cabeça. Calma, filha. Primeiro temos que nos instalar. Observei a interação entre pai e filha com um sorriso. Era evidente o amor entre eles, algo que me fazia sentir uma pontada de inveja e, ao mesmo tempo, uma profunda admiração por meu irmão. Enquanto descarregávamos as malas, notei Eduardo olhando para a casa com uma expressão complexa. Tudo bem? Perguntei, colocando uma mão em seu ombro.
Ele suspirou. É só que é um pouco intimidante, sabe? Toda essa grandeza. Entendi imediatamente o que ele queria dizer. A diferença entre nossas vidas era gritante e eu não queria que isso criasse mais barreiras entre nós. Eduardo, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Sei que nossas vidas tomaram rumos muito diferentes, mas quero que saiba que nada disso importa para mim agora. O que importa é que estamos aqui juntos, tentando reconstruir nossa família. Meu irmão me olhou nos olhos, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Obrigado, Ricardo. Isso significa muito. O resto da tarde foi gasto explorando a casa e a praia. Lara estava extasiada com tudo, desde as conchas na areia até o pôr do sol espetacular que pintou o céu de laranja e rosa. Vê-la tão feliz me fez questionar todas as escolhas que tinha feito na vida. Quantos momentos como esse eu tinha perdido por estar obsessivamente focado no trabalho. À noite, depois que Lara foi dormir, Eduardo e eu nos sentamos na varanda, o som das ondas criando uma atmosfera tranquila. Então, começou Eduardo quebrando o silêncio confortável que tinha se instalado entre nós. Como estão as coisas na empresa? Deve ser difícil tirar um fim de semana de folga sendo CEO. Tomei um gole do meu drink antes de responder. Na verdade, fiz algumas mudanças recentemente. Reduzi minha carga horária, delegei mais responsabilidades. Eduardo me olhou surpreso. Sério? Isso não parece o Ricardo Mendes que eu conhecia. Ri suavemente. O Ricardo Mendes que você conhecia estava perdido, Eduardo, focado nas coisas erradas. Encontrar você e Lara, bem, digamos que foi um despertar. Meu irmão ficou em silêncio por um momento, absorvendo minhas palavras. Fico feliz em ouvir isso, Ricardo. Mas não quero que você sinta que precisa mudar sua vida por nossa causa. Balancei a cabeça veementemente. Não é por obrigação, Eduardo. É porque, pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo a coisa certa. Tenho dinheiro suficiente para várias vidas, mas o que me faltava era isso. Fiz um gesto abrangente indicando nós dois. A casa, o mar. Família, conexão. Propósito além do trabalho. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Bem, então estou feliz por você, irmão. A palavra irmão fez meu coração se aquecer. Era incrível como uma simples palavra podia carregar tanto significado. No dia seguinte, passamos a manhã na praia. Ver Lara construindo castelos de areia, rindo e correndo das ondas, me fez sentir uma alegria que não experimentava há anos. Eduardo e eu nos revezamos para entrar no mar com ela, ensinando-a a pular as ondas e a boiar. Foi durante uma dessas brincadeiras na água que Lara fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Tio Ricardo, por que você não tem filhos? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Era uma pergunta inocente, mas tocava em um ponto sensível que eu tinha evitado por anos. Bem, Lara, comecei escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Às vezes as pessoas ficam tão ocupadas com outras coisas que se esquecem de construir uma família. Eduardo, percebendo meu desconforto, tentou mudar de assunto. Mas Lara, com sua curiosidade infantil, insistiu. Mas você não quer ter filhos? Ser pai é tão legal, não é, pai? Eduardo riu, abraçando Lara. É sim, princesa. É a melhor coisa do mundo. Olhei para os dois, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Sabe, Lara, acho que nunca pensei muito nisso antes, mas agora, vendo você e seu pai, quem sabe? Talvez um dia. Mais tarde, quando Lara estava ocupada fazendo um colar de conchas, Eduardo se aproximou de mim. Desculpe pela pergunta dela mais cedo. Crianças, você sabe como são. Balancei a cabeça, sorrindo. Não se preocupe. Na verdade, me fez pensar. Passei tanto tempo construindo um império que me esqueci de construir uma vida. Eduardo colocou a mão em meu ombro, um gesto de conforto. Nunca é tarde demais, Ricardo. Você ainda tem muito tempo pela frente. Suas palavras ficaram comigo pelo resto do dia. À noite, enquanto observava as estrelas da varanda, percebi que estava na hora de fazer mais mudanças em minha vida. Não apenas no trabalho, mas em todos os aspectos. No último dia de nossa estadia, propus uma ideia a Eduardo. O que você acha de fazermos isso mais vezes?
Não necessariamente aqui, mas passar mais tempo juntos. Talvez eu possa visitar vocês mais ou vocês podem vir à minha casa. O rosto de Eduardo se iluminou. Isso seria ótimo, Ricardo. Tenho certeza que Lara a adoraria. Quando chegou a hora de partir, Lara me abraçou forte. Obrigada, tio Ricardo. Foi o melhor fim de semana de todos. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. O prazer foi todo meu, querida. No caminho de volta para São Paulo, com Lara dormindo no banco de trás, Eduardo e eu conversamos sobre o futuro. Planos foram feitos, promessas foram seladas. Enquanto dirigia de volta para a cidade, percebi que estava retornando não apenas de um fim de semana na praia, mas de uma jornada de autodescoberta. O Ricardo Mendes, que voltava para São Paulo, era um homem diferente daquele que tinha partido dias atrás. As marés tinham mudado, e eu estava ansioso para ver onde essa nova corrente me levaria. As semanas que se seguiram ao nosso retorno de Ilhabela foram um turbilhão de mudanças e descobertas. Eu, Ricardo Mendes, o outrora workaholic inveterado, agora me via ansioso para sair do escritório e passar tempo com minha recém-descoberta família. A transformação era tão evidente que até meus funcionários mais próximos comentavam sobre meu novo estado de espírito. Foi durante uma dessas tardes, quando eu estava prestes a sair mais cedo do escritório para jantar com Eduardo e Lara, que recebi uma ligação inesperada. Era a Dona Conceição, a antiga governanta da casa onde eu e Eduardo crescemos. Senhor Ricardo, sua voz trêmula soou do outro lado da linha. Perdoe-me incomodá-lo, mas achei que o senhor gostaria de saber. Estão planejando demolir o antigo centro comunitário do nosso bairro. Senti um aperto no peito. O centro comunitário? Aquele lugar tinha sido parte integral da minha infância, antes que o trabalho e a ambição tomassem conta da minha vida. Mas por que, Dona Conceição? Perguntei genuinamente preocupado. Dizem que o lugar está muito velho, que não vale a pena reformar. Querem construir um shopping no lugar. Ela respondeu, a tristeza evidente em sua voz. Depois de agradecer a Dona Conceição pela informação, desliguei o telefone, minha mente girando. Aquele centro comunitário não era apenas um edifício, era um pedaço da história do bairro, um local que tinha ajudado inúmeras famílias ao longo dos anos, inclusive a nossa. Decidi compartilhar a notícia com Eduardo durante o jantar. Enquanto Lara brincava na sala, contei a ele sobre a ligação de Dona Conceição. O centro comunitário? Eduardo exclamou, seus olhos se arregalando. Não acredito. Lembra quanto tempo passávamos lá quando éramos crianças? Assenti. Memórias há muito esquecidas voltando à tona. Lembro, sim. Foi lá que a mamãe dava aulas de costura para ajudar na renda da família, não é? Eduardo ficou em silêncio por um momento, seus olhos marejados. Sim, e foi lá que ela me ensinou a ler e escrever, depois que nos separamos de você e do papai. Senti um nó na garganta. Era a primeira vez que falávamos abertamente sobre aquele período doloroso de nossas vidas. Eduardo, comecei, uma ideia se formando em minha mente. E se pudéssemos fazer algo? E se pudéssemos salvar o centro comunitário? Meu irmão me olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. Como? Você tem ideia de quanto custaria reformar aquele lugar? Sorri, sentindo uma determinação que não sentia há anos. Tenho sim. E tenho os recursos para fazer isso acontecer. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça no projeto de salvar o centro comunitário. Reuni uma equipe de arquitetos e engenheiros, fiz reuniões com a prefeitura e com líderes comunitários. Era um desafio diferente de tudo o que eu já tinha feito. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo verdadeiramente significativo. Eduardo, inicialmente hesitante, logo se juntou a mim com entusiasmo. Sua experiência como pai solteiro e membro ativo da comunidade onde morava trouxe insights valiosos sobre as reais necessidades das famílias do bairro. Uma tarde, enquanto revisávamos os planos de reforma do centro, Eduardo fez uma pausa, olhando para mim com uma expressão pensativa. Sabe, Ricardo, ele começou, nunca pensei que diria isso, mas estou orgulhoso de você. Senti meu coração se aquecer com suas palavras. Obrigado, Eduardo. Isso significa muito para mim. É sério, ele continuou. Ver você usando seus recursos e influência para algo tão nobre é inspirador.
Sorri, sentindo uma mistura de gratidão e humildade. Eu que deveria agradecer a você, Eduardo. E a Lara. Vocês me lembraram do que realmente importa na vida. Naquele momento, Lara entrou correndo na sala, seus olhos brilhando de excitação. Pai, tio Ricardo, olha o que eu desenhei para o novo centro comunitário. Ela nos mostrou um desenho colorido, cheio de crianças sorridentes e um grande arco-íris sobre um prédio. No topo do desenho, em letras infantis, estava escrito: Centro Comunitário Família Mendes. Eduardo e eu trocamos um olhar emocionado. Família Mendes, repeti, sentindo o peso daquelas palavras. Gostei disso. As semanas se transformaram em meses e o projeto do centro comunitário foi ganhando forma. A cada etapa, eu sentia que não estava apenas reconstruindo um edifício, mas também reconstruindo minha própria identidade. Uma tarde, enquanto supervisionávamos as obras, encontramos algo surpreendente escondido em uma antiga parede, uma caixa de metal enferrujada. Dentro dela havia fotos antigas, recortes de jornais e uma carta amarelada pelo tempo. Com mãos trêmulas, Eduardo e eu lemos a carta. Era de nossa mãe, escrita pouco antes de sua partida. Nela, ela expressava seu amor por nós dois e seu desejo de que um dia nos reconciliássemos. Meus queridos filhos, dizia a carta, se um dia vocês encontrarem esta mensagem, saibam que meu maior sonho é ver vocês unidos novamente. A vida pode nos separar, mas o amor de uma família é eterno. Lágrimas escorriam pelo rosto de Eduardo e eu senti meus próprios olhos se encherem d'água. Ali, em meio às obras de um edifício que representava tanto para nossa história, encontramos uma conexão profunda com nossas raízes. Ela sempre soube, murmurou Eduardo. Sempre acreditou que um dia nos reencontraríamos. Abracei meu irmão, sentindo o peso de anos de separação se dissipar. E ela estava certa, respondi. Estamos aqui agora, juntos. Naquela noite, enquanto contemplava a cidade da varanda do meu apartamento, refleti sobre a jornada incrível que tinha vivido nos últimos meses. De um empresário solitário e focado apenas no sucesso, eu tinha me transformado em um homem redescoberto, reconectado com sua família e com um propósito maior. O centro comunitário não era apenas um projeto de caridade ou uma forma de expiar culpas do passado. Era um símbolo de renovação, não apenas para o bairro, mas para mim e para minha família. Era uma chance de honrar o legado de nossa mãe e de criar algo duradouro que beneficiaria gerações futuras. Enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, senti uma paz que não experimentava há anos. O Ricardo Mendes, que olhava para aquele pôr do sol, era um homem transformado, com raízes fortes no passado e um olhar esperançoso para o futuro. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente ansioso para ver o que o amanhã traria. O projeto de renovação do centro comunitário estava a todo vapor, e eu, Ricardo Mendes, me via cada vez mais envolvido não apenas com a reforma do edifício, mas com a comunidade ao seu redor. Era como se, ao reconstruir aquele espaço, eu também estivesse reconstruindo partes de mim mesmo que há muito tinham sido esquecidas. Numa manhã de sábado, enquanto supervisionava as obras com Eduardo, fomos abordados por uma mulher de meia idade, com olhos vivos e determinados. Ela se apresentou como Márcia, a atual diretora do centro comunitário. Senhor Mendes, ela começou, sua voz firme. Aprecio muito o que está fazendo pelo centro, mas tenho algumas preocupações que gostaria de discutir. Troquei um olhar rápido com Eduardo antes de responder. Claro, Márcia, estamos abertos a ouvir. Do que se trata? Márcia explicou que, embora a reforma fosse bem-vinda, havia receios na comunidade sobre possíveis mudanças drásticas que pudessem descaracterizar o centro ou torná-lo inacessível para as famílias mais necessitadas. Entendo suas preocupações, respondi, sentindo um misto de surpresa e admiração pela franqueza de Márcia. Mas garanto que nossa intenção é justamente melhorar e ampliar os serviços oferecidos à comunidade, não limitá-los. Eduardo, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. Márcia, crescemos neste bairro. Este centro faz parte da nossa história. Não faríamos nada para prejudicá-lo ou a comunidade. Vi os olhos de Márcia se arregalarem de surpresa. Vocês cresceram aqui?
Foi então que percebi. Para a comunidade, éramos apenas empresários ricos fazendo caridade. Eles não conheciam nossa história, nossa conexão com o lugar. Decidi que era hora de mudar isso. Márcia, comecei, que tal marcarmos uma reunião com a comunidade? Podemos apresentar nossos planos detalhadamente e ouvir as sugestões e preocupações de todos. A ideia foi bem recebida e logo nos vimos organizando um grande encontro no salão da igreja local, já que o centro estava em obras. Na noite da reunião, o salão estava lotado. Rostos curiosos e apreensivos nos encaravam enquanto subíamos ao palco improvisado. Respirei fundo e comecei a falar. Não como Ricardo Mendes, o empresário bem-sucedido, mas como Ricardo, o menino que brincava nas ruas daquele bairro, que aprendeu a ler no centro comunitário, que viu sua mãe ensinar costura para ajudar nas despesas de casa. Compartilhei nossa história familiar, a separação dolorosa, os anos de distanciamento e o reencontro recente com Eduardo. Falei sobre a carta de nossa mãe que encontramos nas paredes do centro, sobre seu desejo de nos ver unidos novamente. Este projeto, concluí, minha voz embargada pela emoção, não é apenas sobre reformar um edifício. É sobre honrar nossa história, a história deste bairro, e construir um futuro melhor para as próximas gerações. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma salva de palmas espontânea. Vi lágrimas nos olhos de muitos presentes, inclusive de Márcia. Eduardo, ao meu lado, apertou meu ombro em um gesto de apoio e orgulho. Depois disso, a reunião se transformou em um diálogo aberto e produtivo. Os moradores compartilharam suas ideias e preocupações, e juntos começamos a moldar uma visão compartilhada para o novo centro comunitário. Uma senhora idosa sugeriu a criação de um espaço para aulas de artesanato, lembrando as aulas de costura que minha mãe dava. Um grupo de jovens propôs uma sala de informática para cursos profissionalizantes. Pais pediram uma biblioteca infantil e um playground seguro. Cada sugestão era anotada cuidadosamente, e eu me vi maravilhado com a sabedoria coletiva da comunidade. Percebi que, apesar de todos os meus recursos e conhecimentos empresariais, eram aquelas pessoas que realmente entendiam as necessidades do bairro. No final da noite, quando o último morador deixou o salão, Eduardo e eu ficamos para trás, absorvendo tudo o que tinha acontecido. Isso foi incrível, disse Eduardo, ainda parecendo um pouco atordoado. Assenti, sentindo uma mistura de exaustão e euforia. Sim, foi. Sabe, Eduardo, acho que aprendi mais nesta noite do que em anos de reuniões corporativas. Meu irmão riu. Bem-vindo ao mundo real, irmão. Nos dias que se seguiram, trabalhamos incansavelmente para incorporar as sugestões da comunidade ao projeto. O que tinha começado como uma simples reforma se transformou em um plano abrangente de revitalização comunitária. Mas nem tudo eram flores. À medida que o projeto ganhava visibilidade, começaram a surgir desafios inesperados. Empresários locais, temendo competição, levantaram objeções. Burocracia municipal atrasava licenças cruciais. E, para minha surpresa, alguns de meus próprios executivos questionavam o tempo e os recursos que eu estava dedicando a este projeto pessoal. Numa tarde particularmente difícil, após uma série de reveses, me vi questionando todo o empreendimento. Foi então que Lara apareceu no meu escritório, trazendo um novo desenho. "Olha, tio Ricardo", ela disse, seus olhos brilhando de excitação. "Desenhei como vai ficar o novo centro quando estiver pronto." Olhei para o desenho colorido, cheio de pessoas sorridentes e corações. No centro, havia uma grande árvore com raízes profundas e galhos que se estendiam para o céu. "É lindo, Lara", disse, sentindo minha determinação se renovar. "Mas por que a árvore?" Ela sorriu como se a resposta fosse óbvia. "Porque o centro é como uma árvore, tio. Tem raízes fortes na comunidade, mas também cresce e dá frutos para todos." Naquele momento, olhando para o desenho inocente de minha sobrinha, tive uma epifania. O centro comunitário não era apenas um projeto de caridade ou uma forma de redenção pessoal. Era um legado vivo, algo que continuaria a crescer e beneficiar pessoas muito depois que eu não estivesse mais aqui. Abracei Lara
sentindo uma onda de gratidão por sua sabedoria infantil. Você está absolutamente certa, querida. E sabe de uma coisa? Acho que acabei de ter uma ideia incrível para o projeto. Naquela noite compartilhei minha nova visão com Eduardo. Inspirado pelo desenho de Lara, propus que transformássemos o centro em um hub de crescimento comunitário. Além dos serviços tradicionais, incluiríamos programas de empreendedorismo social, incubadoras de pequenos negócios locais e parcerias com universidades para projetos de extensão. Eduardo ouviu atentamente, seus olhos brilhando com entusiasmo crescente. Ricardo, isso é brilhante. Poderíamos realmente transformar não apenas o centro, mas todo o bairro. Enquanto discutíamos os detalhes até tarde da noite, senti uma energia renovada correndo por minhas veias. Os desafios ainda estavam lá, mas agora eu os via não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento e inovação. O Ricardo Mendes, que foi dormir naquela noite, era um homem transformado. Não era mais apenas um empresário bem-sucedido, mas um agente de mudança, um construtor de pontes entre mundos que antes pareciam irreconciliáveis. E pela primeira vez em muito tempo, sonhei não com balanços financeiros ou conquistas pessoais, mas com uma comunidade florescente, unida por raízes fortes e ramos que se estendiam para um futuro brilhante e cheio de possibilidades. Os meses se passaram em um turbilhão de atividade. O projeto do Centro Comunitário, agora rebatizado como Hub de Crescimento Comunitário, tinha se tornado o centro da minha vida. Eu, Ricardo Mendes, o outrora frio empresário, agora me via completamente imerso em um mundo de serviço comunitário e transformação social. A cada dia, novas conquistas e desafios surgiam. Vimos jovens empreendedores locais dando seus primeiros passos com o apoio de nossa incubadora. Testemunhamos idosos ensinando artesanato tradicional para crianças entusiasmadas. O playground, uma vez vazio e abandonado, agora ecoava com risadas infantis. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhava pelo canteiro de obras com Eduardo, não pude deixar de sentir uma onda de orgulho. Sabe, irmão, comecei. Quando comecei isso tudo, achei que estava apenas reformando um prédio. Mas agora vejo que estamos construindo muito mais que isso. Eduardo sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Estamos construindo um futuro, Ricardo. Para estas pessoas, para nós mesmos, para Lara. Mencionei que a minha perspectiva sobre as coisas estava realmente mudando. Por tantas décadas nunca dei ouvidos para a comunidade onde minhas empresas atuavam, mas agora vejo que pessoas são muito mais que seus títulos ou cargos e que o dinheiro não pode comprar tudo. Mas, como dizem, depois da bonança vem a tempestade. E nossa tempestade chegou na forma de uma manchete de jornal. Empresário usa projeto social para lavagem de dinheiro? A acusação era absurda, claro. Mas o dano estava feito. De repente, me vi no centro de um furacão midiático. Repórteres cercavam minha casa e escritório. Antigos rivais de negócios aproveitaram a oportunidade para me atacar publicamente. Até mesmo alguns membros da comunidade começaram a questionar minhas intenções. Foi um golpe devastador. Tudo que tínhamos construído parecia estar desmoronando. Eduardo tentou me consolar, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Ricardo, ele disse uma noite enquanto eu afundava em uma poltrona, exausto após outro dia de interrogatórios e acusações, talvez devêssemos pausar o projeto por um tempo, até as coisas se acalmarem. Senti uma pontada de raiva. Pausar? Eduardo, isso é exatamente o que eles querem. Que desistamos. Eu sei, ele respondeu tentando me acalmar. Mas pense em Lara, na comunidade, toda essa atenção negativa. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Lara, como não tinha pensado nela? Minha sobrinha, tão inocente e pura, agora estava no meio desse turbilhão por minha causa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Como tínhamos chegado a esse ponto? Será que eu estava mesmo fazendo a coisa certa? Foi então que ouvi uma batida suave na porta do meu quarto. Era Lara, seus olhos sonolentos, mas preocupados. Tio Ricardo, ela disse baixinho. Você está triste? Senti meu coração derreter. Venha aqui, querida, disse abrindo os braços.
Lara se aconchegou ao meu lado e por um momento ficamos em silêncio. Sabe, Lara, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Às vezes, quando tentamos fazer algo bom, as pessoas podem não entender. Podem até pensar que estamos fazendo algo errado. Ela me olhou, seus olhos grandes e sérios. Mas você não está fazendo nada de errado, tio. Você está ajudando as pessoas. Sua convicção inabalável me emocionou. Obrigado, Lara. Isso significa muito para mim. Então, por que você quer desistir? Ela perguntou, me surpreendendo. Quem disse que eu quero desistir? Ela deu de ombros. Ouvi você e o papai conversando. Mas sabe, tio, a professora sempre diz que não devemos desistir quando as coisas ficam difíceis. Naquele momento, olhando para o rosto inocente de minha sobrinha, senti uma onda de determinação me invadir. Lara estava certa. Não podíamos desistir agora, não depois de tudo que tínhamos conquistado. Na manhã seguinte, convoquei uma coletiva de imprensa. Ao subir no palco, vi rostos hostis, câmeras apontadas, microfones erguidos. Mas também vi Eduardo, Lara e membros da comunidade que tínhamos ajudado. Suas expressões de apoio me deram força. Senhoras e senhores, comecei, minha voz firme. Estou aqui hoje não para me defender, mas para defender um sonho. Um sonho de uma comunidade mais forte, mais unida, mais próspera. Falei sobre nossa história familiar, sobre a redescoberta de minhas raízes, sobre a transformação que eu mesmo tinha experimentado. Convidei membros da comunidade para compartilhar suas histórias, para falar sobre o impacto real que o projeto estava tendo em suas vidas. Podem questionar minhas motivações, concluí. Podem duvidar de minhas intenções, mas não podem negar os resultados que estamos alcançando juntos. Este projeto não é sobre mim, é sobre nós, sobre o poder de uma comunidade unida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, lentamente, alguém começou a aplaudir. Logo, a sala inteira estava de pé, aplaudindo. Nos dias que se seguiram, a maré começou a virar. Jornalistas que antes eram hostis agora queriam fazer reportagens positivas sobre o projeto. Empresários que tinham se afastado voltaram, oferecendo parcerias. A comunidade se uniu ainda mais, organizando eventos de apoio e arrecadação de fundos. Uma noite, enquanto Eduardo, Lara e eu caminhávamos pelo canteiro de obras quase concluído, senti uma profunda sensação de paz e realização. Sabe, disse, parando para admirar o pôr do sol que pintava o céu de laranja e rosa. Acho que finalmente entendi o que mamãe quis dizer em sua carta. Eduardo me olhou curioso. Como assim? Ela falou sobre o amor de uma família ser eterno. Mas acho que não se referia apenas a nós dois. Ela falava sobre esta comunidade, sobre como todos fazemos parte de uma grande família. Lara, que estava brincando à nossa frente, se virou e sorriu. Então quer dizer que agora temos uma família bem grande, não é, tio? Ri, sentindo meu coração se encher de alegria. Sim, Lara. Uma família muito, muito grande. Enquanto caminhávamos de volta para casa, com Lara saltitando entre nós, segurando nossas mãos, refleti sobre a jornada incrível que tínhamos vivido. De um empresário solitário e focado apenas em lucros, eu tinha me transformado em um homem com um propósito maior, cercado por uma família que ia muito além dos laços de sangue. O Hub de Crescimento Comunitário não era apenas um projeto ou um edifício. Era um símbolo de renascimento, de segundas chances, de o que podemos alcançar quando nos unimos por um bem maior. E eu, Ricardo Mendes, estava profundamente grato por fazer parte disso tudo. 20 anos se passaram desde aquele dia fatídico no parque, quando uma garotinha reconheceu minha foto na carteira de seu pai. Eu, Ricardo Mendes, agora com 65 anos, olho pela janela do meu escritório no Hub de Crescimento Comunitário, maravilhado com a transformação que ocorreu não apenas neste bairro, mas em minha própria vida. O Hub, que começou como um simples projeto de reforma, tornou-se um modelo de desenvolvimento comunitário replicado em várias cidades do Brasil. O que antes era um bairro esquecido, agora é um centro vibrante de inovação social, empreendedorismo e educação. Lembro-me com carinho do dia da inauguração, há quase 2 décadas. A emoção nos olhos de Eduardo, o orgulho no rosto de Lara, então com 11 anos,
e a gratidão palpável da comunidade. Foi naquele momento que percebi que tinha encontrado meu verdadeiro propósito na vida. Hoje, ao caminhar pelos corredores do Hub, vejo os frutos do nosso trabalho em cada canto. Na incubadora de negócios, jovens empreendedores desenvolvem soluções inovadoras para desafios locais. Na biblioteca, crianças e idosos compartilham histórias e conhecimentos. No anfiteatro, artistas locais se apresentam para plateias entusiasmadas. Eduardo, meu irmão e parceiro nesta jornada, agora dirige a fundação que criamos para expandir nosso modelo de desenvolvimento comunitário para outras regiões. Sua experiência de vida e sua empatia natural o tornaram o líder perfeito para essa missão. E Lara, minha querida sobrinha, agora uma mulher de 31 anos, seguiu os passos do pai e do tio. Formada em desenvolvimento social, ela lidera projetos internacionais, levando nossa abordagem para comunidades carentes em outros países. Enquanto reflito sobre essa jornada incrível, ouço uma batida suave na porta. É Maria, minha assistente. Senhor Mendes, ela diz com um sorriso, sua neta está aqui para vê-lo. Meu rosto se ilumina imediatamente. Mande-a entrar, por favor. Sofia, a filha de 6 anos de Lara, entra correndo no escritório, seus cachos balançando e seus olhos brilhando de excitação. Vovô, olha o que eu fiz na escola hoje. Ela me entrega um desenho colorido e meu coração se enche de emoção. É uma representação do Hub, com pessoas sorridentes ao redor e uma grande árvore no centro, muito parecida com o desenho que Lara fez tantos anos atrás. É lindo, Sofia, digo, abraçando-a. Quer que eu te conte uma história sobre este lugar? Seus olhos se arregalam de curiosidade. Sim, por favor. Sento-me em minha poltrona com Sofia no colo e começo a narrar a história de como tudo começou. Falo sobre o encontro no parque, sobre a redescoberta da família, sobre os desafios que enfrentamos e as vitórias que conquistamos. Sabe, Sofia, digo suavemente, antes de tudo isso, eu era um homem muito diferente. Achava que sucesso significava ter muito dinheiro e poder. Mas sua mãe, seu tio-avô Eduardo e esta comunidade me ensinaram o verdadeiro significado de riqueza e sucesso. Sofia me olha com seus olhos grandes e curiosos. E o que é, vovô? Sorrio, sentindo uma onda de emoção me invadir. É fazer a diferença na vida das pessoas, querida. É construir pontes em vez de muros. É deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Naquele momento, Eduardo entra no escritório, seguido por Lara. Seus rostos se iluminam ao ver Sofia em meu colo. Contando histórias antigas de novo, pai? Lara pergunta com um sorriso carinhoso. Assinto, sentindo uma profunda gratidão por ter minha família reunida. Apenas relembrando de onde viemos e celebrando onde chegamos. Eduardo se aproxima, colocando uma mão em meu ombro. E pensando no futuro, não é, irmão? Olho para Sofia, que agora está mostrando seu desenho para a mãe, e sinto uma mistura de esperança e responsabilidade. Sim, o futuro. Temos muito trabalho pela frente. Lara se junta a nós, seus olhos brilhando com determinação. Aí estamos prontos para isso. Juntos. Naquele momento, olhando para minha família e para o legado que construímos, sinto uma paz profunda. O Ricardo Mendes, que entrou naquele parque há 20 anos, solitário e vazio, tinha se transformado completamente. Agora, eu era parte de algo maior, algo que continuaria muito além da minha própria vida. Enquanto o sol se põe, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, me permito sonhar com o futuro. Imagino Sofia e sua geração continuando o trabalho que começamos, expandindo nossa visão de comunidade e solidariedade para além do que podemos imaginar. E sei no fundo do meu coração que esta é apenas a primeira página de um novo capítulo. Um capítulo cheio de esperança, amor e possibilidades infinitas. Abraço Sofia, Eduardo e Lara, sentindo o calor do amor familiar e comunitário que cultivamos ao longo dos anos. E naquele momento perfeito, entendo que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais ou no poder, mas nas conexões que fazemos, nas vidas que tocamos e no legado que deixamos. Este é o meu legado, nossa história. Uma história de redenção,
de segundas chances, de família e comunidade. Uma história que continuará a ser escrita pelas gerações futuras, inspirando outros a verem além de si mesmos e a fazerem a diferença no mundo. E enquanto o dia chega ao fim, com o burburinho da cidade lá fora e o calor da minha família ao meu redor, sei que fiz a escolha certa. Que o caminho que trilhei, por mais difícil que tenha sido às vezes, era exatamente o caminho que eu deveria seguir. Porque no final, não são os anos em nossa vida que contam, mas a vida em nossos anos. E minha vida, graças a um encontro casual e à coragem de abraçar a mudança, tornou-se mais rica e significativa do que eu jamais poderia ter imaginado. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o verdadeiro final feliz da minha história.